Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito ou está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as novidades e também comentar por aqui e compartilhar o vídeo com os seus amigos, caso goste do conteúdo. Bom, vamos falar então de mais uma derrota, mais uma triste noite para nós corintianos, depois dessa derrota de 2-1 para o Red Bull Bragantino em plena Neoquímica Arena em Itaquera. Um jogo que, sinceramente, foi marcado por uma diferença brutal na qualidade técnica e na capacidade individual dos jogadores do Red Bull Bragantino em comparação aos jogadores do Corinthians. Uma diferença brutal, brutal, entre especialmente alguns requisitos para jogador de futebol. Um deles é a agilidade. Impressionante como os jogadores do Bragantino conseguiam receber a bola, girar de costas, praticamente todos do meio para frente, né? Dar um passe de primeira com qualidade. Esse tipo de agilidade, de estar tá ligado no jogo e saber o que fazer com a bola numa fração de segundos é algo que se destacou muito nesse jogo, né? Eu falo isso muito do Pedrinho, isso porque o Claudinho nem estava em campo, né? O Ítalo tem muito isso também, Elinho, todos os jogadores que conduzem bem a bola, de boa qualidade técnica, de boa tomada de decisão, e isso é muito importante, de ótima disposição para duelos. O Corinthians hoje perdeu praticamente todos os duelos. Gabriel, Rony e Cantilho não conseguiram vencer os duelos contra os meio-campistas do Red Bull, ou fosse mesmo o Ítalo quem ocupasse o espaço por ali, e isso obrigou no segundo tempo a uma perseguição muito longa dos zagueiros do Corinthians, porque já o Cantilho não conseguia duelar, o Gabriel não conseguia duelar, o Rony a mesma coisa, isso obrigava o João e o Gil a saltarem muito, e isso acabou descoordenando um pouco o time, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo até que o Corinthians conseguiu duelar bem na região do meio de campo, mas especialmente depois que fez o gol ali, aos 25, 30 minutos do primeiro tempo, já o Corinthians perdeu muito a capacidade de duelo, né? E a equipe não só não conseguia duelar, como não tinha uma outra válvula de escape, uma outra linha de passe em profundidade para sair jogando que não fosse o Mosquito, porque o Luan hoje não apareceu em campo, né? O Luan deve ter ficado ali no comendo as linguiças de Bragança Paulista, que aliás são muito gostosas, né? Ou talvez tenha ficado pelo vestiário, né? Alguém viu o Luan em campo hoje em Itaquera? E eu acho assim impressionante que o Luan ficou quase 90 minutos em campo, cara. Esse esquema de falso 9, para ele funcionar, o Luan precisa jogar, gente. Eu que sempre fui um defensor desse sistema, ele precisa ter o funcionamento dele condicionado ao mínimo de entrega técnica do Luan. Ninguém está cobrando a intensidade do Luan, ninguém está cobrando que ele seja raçudo, que ele se transforme no Gabriel do dia para a noite, mas o Luan precisa entregar tecnicamente para compensar o tanto que ele não entrega fisicamente. Sem esse tipo de jogo, não dá para o Corinthians se sustentar nesse modelo de falso 9. O Luan precisa reter a bola, o Luan precisa dar um bom passe de primeira, o Luan precisa clarear jogadas. O Luan não participou do jogo, gente. Não participou do jogo, né? É um problema. É um problema isso. E por que o Arauz entrou no lugar do Matheus Vital? Ah, mas o Matheus Vital não jogou bem o jogo. Tudo bem, mas não era ali que estava o principal problema. É o Luan que precisava oferecer esse primeiro apoio. O Vital estava conseguindo boas associações pela esquerda com o Fábio Santos, é que o Corinthians jogava pouco por ali. Mas faltou muito jogo pelo meio do campo do Corinthians, né? E faltou muito do Luan. Por conta disso, ele precisa ter mais capacidade de entregar tecnicamente o que ele consegue entregar. Não estão pedindo para ele entregar raça, dar carrinho, etc, né? Então, o ponto aí. Agora, tirando toda essa parte do jogo e da clara superioridade técnica que a folha do Bragantino, que custa menos da metade, agora é que salta aos olhos mesmo. A folha do Bragantino é menos da metade da folha salarial do Corinthians. E aí você tem jogadores com o nível de qualidade técnica que o Bragantino te entrega, enquanto no Corinthians você tem Léo Natel, Ramiro, Rony precisando ser titular. O Rony fez um belo jogo, mas tecnicamente você quer comparar o Rony com o Lucas Evangelista? Alguém quer comparar o Gabriel com o Raul? O Luan de hoje com o que é o Pedrinho?
com o que é o Ítalo, com o que é o Claudinho, que nem jogou. Então, assim, por um lado, há uma evolução em termos de organização do Corinthians. Hoje o Corinthians realmente foi um time mais organizado. O Corinthians, isso eu digo defensivamente, as linhas mais bem postadas, o 4-5-1 mais uma vez desenhado ali com 5 jogadores, o Rony saltando bem a pressão, mas aí é que tá, a organização sozinha não consegue ser suficiente para um time defender bem. É preciso que, nos duelos em que essa organização força o time a ter, nenhum time vai evitar de ter duelos individuais por conta de uma boa organização defensiva. Você precisa priorizar em quais regiões do campo, sob quais circunstâncias. Muitas vezes os jogadores do Bragantino recebiam de costas no entrelinhas, marcados por 2, 3 e conseguiam sair. Conseguiam dar um passe de primeira, acionar a profundidade. Quer dizer, faltou força nesses duelos pelo centro do campo do Corinthians hoje, né? O Corinthians, a organização defensiva deixava o Corinthians em boas condições de duelar, mas o time, os jogadores não entregaram isso, né? E na saída de bola, mais uma vez repito, o Corinthians não teve apoio do Luan. E ali, jogando com um a menos, praticamente foi muito complicado, né? Agora, a parte de tudo isso, é preciso ressaltar a hecatombe que representou o erro da arbitragem no gol do Bragantino. Foi uma coisa inaceitável. Inaceitável. Não dá para conceber que no futebol com VAR, um lance como aquele, que tem impedimento de um atleta do Bragantino que participa ativamente da jogada, disputando a bola que acaba sobrando depois nos pés do Ramires, há impedimento de metros desse atleta, não é impedimento de milímetros, é impedimento de 5, 6 metros. Há uma falta com uma cotovelada no estômago do zagueiro do Corinthians. E para aqueles todos que estão dizendo que não foi falta, eu exijo que quando você encontrar na rua o seu amigo, você tome uma cotovelada no estômago e diga que não é nada aquilo ali, que não doeu nada, que é tranquilo. É falta. É forte, é fraco. É falta. Tá fora da disputa da bola. É um lance fora da disputa da bola. Não existe aquele tipo de lance ser legal. Mas o juiz, a equipe de arbitragem com o VAR, legalizou o lance e assim o Corinthians sofreu o gol da virada. Não merecia vencer, mas só perdeu por conta de um erro capital da arbitragem. Um grande abraço e vai Corinthians!